Essa é a 11ª parte, e se você não viu as outras partes, link da playlist vai estar na descrição. Spears, Alia, Byron e o mais forte, Varai, tem uma reunião de emergência para tomar novas medidas. O pedaço de pano que Byron encontrou é feito de uma besta de mana desconhecida ou de outro continente. Mas o mais incomum é o desvio de grandes bandos de vermes sanguíneos, do qual se segue que algo os fez mudar de rumo. Alia, como uma das melhores feiticeiras sensoriais, será encarregada de investigar. No dia seguinte, Elijah está treinando com Toby. Ele joga algumas pontas de pedra nele, mas Toby desvia e, antes de fazer outro movimento, Elijah consegue derrubá-lo. Quando ele pensou que tinha acabado, o autômato lançou um feitiço de fogo nele, mas Arthur o salvou com um golpe direto, e ele diz que Gideon entra sorrateiramente à noite para adicionar novos recursos à sua criação. Elijah está interessado, mas diz que isso não atrai garotas. Arthur zomba dele e ele joga uma lança de madeira nele para que ele possa praticar com ele. Ele se impressiona com sua habilidade, passos firmes, sempre equilibrados, movimentos que levam pouco tempo, junto com sua incomum magia de metal. Ele poderia ser um grande guerreiro. Mas ele decide derrubá-lo e lhe dá a mão. Elijah, virando-se, vê uma figura atrás de Arthur. Ele tinha cabelos loiros e curtos e usava um terno militar. Uma tempestade de sentimentos começa a consumi-lo, vira, culpa, raiva, inveja, traição, tudo em um instante. As sensações se intensificam, e ele começa a gritar, tudo acompanhado de uma grande dor de cabeça. Arthur tenta ajudá-lo, mas ele não sabe o que está acontecendo. Antes que ele possa levá-lo para a enfermaria, ele decide se levantar e dizer-lhe que vai vê-lo na sala. Os dias passam e, todos os dias, ao acordar, ele tenta se divertir com as novas pessoas que ele conheceu. Mas o único que mudou é Elias. Daquele dia em diante, ele parece distante e parece que está chateado com Arthur o tempo todo. A hora. Até Sylvie percebe. Depois de ajudar Tessia com sua assimilação, ela está confiante sobre o ataque à masmorra que aconteceu. Eles farão no dia seguinte. Mas Arthur a avisa para não ser muito confiante. Ela ainda não recuperou todas as suas forças e pode ser perigoso. Embora ele estivesse brincando, ela diz a ele para não tratá-la como uma menina. Mas Arthur a lembra de suas palavras quando a conheceu. Ela o joga e começa a bater nele enquanto está em cima dele. Mas uma voz os interrompe. O velho Virion veio ver a neta. Mas ele brinca que não sabia que ela já era uma mulher adulta. Tessia, percebendo isso, fica de lado e pede para ele parar de fazer aquelas piadas. Ela pede a ele para ir com ela no ataque, mas Arthur diz a ela que não seria um problema. No entanto, ela deve visitar sua família naquela noite, então Virion encontra uma maneira de trazer Tessia com ele. Abaixo, na clareira da besta, a lança Alia atravessa uma masmorra. Ela descobre um padrão usual que foi deixado pelos vermes de sangue, e que todos eles levam a um único lugar. Então ela decide entrar e se depara com uma serpente de Hades. Mas algo incomum acontece com ela. Uma aura negra envolve. Ela é conhecida por não cuidar nem dos filhos, mas está cuidando da entrada de um túnel que emana grandes quantidades de mana. Então ela contata a lança Varai, que diz a ela que enviará um esquadrão de 50 magos de batalha. Ela só tem que esperar. Quando Arthur chega em casa, sua família os espera. Eles percebem que ele irá buscar os presentes. A noite passou e todos se divertiram. Arthur leva a irmã para o quarto dela e Tessia bate um papo com a mãe de Arthur. Ela pergunta se ela está preocupada com Arthur. Ela diz a ela que mesmo que ele se torne mais forte do que todas as lanças juntas, ela vai se preocupar com ele, já que as masmorras podem ser imprevisíveis. Por outro lado, Arthur conta à irmã como se tornou professor, até que eles caiam no sono. Quando eles chegam à clareira das feras, Sylvie diz a Arthur que vai caçar. Dessa forma, todos eles vão para a masmorra. Entrando, Arthur percebe que não precisa cobrir o corpo de mana para evitar o frio, graças à sua nova vontade de besta. Mas há algo estranho naquela masmorra.
Eles não encontram nenhum animal nos 2 primeiros níveis. Quando a professora Glory estava pensando em sair, um grande número de rastreadores apareceu na frente deles, o que os obrigou a recuar. No entanto, Lucas reluta em recuar e dispara um ataque próximo a Glory, e todos concordam com ele, a fim de testar suas habilidades. Então eles formam pequenos grupos de combate. Embora não tenham problemas, não estão acostumados a longas batalhas, e o número de roamers não diminui. Então Glory ordena novamente uma retirada, mas 2 feras de grande tamanho aparecem na frente deles. Glory lança-se ao ataque para ganhar tempo e ordena a Arthur que encontre um caminho de saída. Então, com a ajuda de algum feitiço de terra, eles criam um caminho. Mas eles têm outro problema: uma grande quantidade de pedras está cobrindo a saída e, se isso não bastasse, o fedor da fera está aumentando e eles estão ficando sem oxigênio em um espaço fechado. É por isso que ela adverte para não usar fogo. Ela então chama Curtis para usar seu ataque de fogo celestial para abrir caminho, mas ele não tem muito mana, então Arthur tira seu supressor e transfere um pouco de mana de fogo para Curtis. Pronto, Curtis lança seu ataque. Com tudo no lugar, eles começam a recuar, mas um tremor os assusta. Uma besta ainda maior que as anteriores aparece. Exala uma aura sinistra. Sua força é enorme e a glória não é páreo para ela. Portanto, Arthur se prepara para lutar, embora Curtis tente impedi-lo. Mas seu braço fica coberto de fogo azul, deixando Curtis e Clary atordoados. Junto com Glory, eles começam a atacar a fera. Glory tenta ganhar algum tempo, enquanto Arthur prepara seu ataque. Após uma combinação de vento e relâmpago, ele cria um furacão de relâmpagos, mas seu braço é deslocado. O ataque surtiu efeito, mas não o que ele esperava. A besta ainda os está atacando, então Glory leva Arthur embora. Mas ele não consegue puxar a espada do corpo da fera. Após pensarem que haviam deixado a fera para trás, ela reaparece, e com uma de suas garras, perfura a perna de Arthur, autodestruindo-se depois disso. Arthur cai em um penhasco, e uma pedra o deixa meio inconsciente. Com um ataque de vento, ele consegue amortecer a queda, mas sofre muitos danos. Mas graças à sua vontade de besta, grande parte do dano desaparece. Agora só falta encontrar uma saída dali, que parece fácil, já que ele encontra uma caverna que emite luz. Mas ele nunca imaginou o que encontraria do outro lado. Vários magos de batalha mascarados, a maioria dos quais é perfurada por algumas pontas de ferro preto. Uma voz está pedindo ajuda. Para todos os lados, há apenas cadáveres mascarados, até que ele encontra a origem da voz. Spearalia é cega. Ela tem uma lacuna no peito e, se isso não bastasse, ela está sem as pernas. Arthur tenta infundir mana em seu núcleo, mas está completamente destruído. Alia pergunta de onde ele a conhece. Arthur diz que eles se conheceram antes na academia. Ela diz a ele para não tentar nada, já que seu núcleo está quebrado. Arthur pergunta quem é capaz de fazer isso. Ela dá a ele um pequeno artefato preto e diz a ele que graças ao pequeno mana que ela deu a ele, ela vai mostrar a ele quem é o responsável por isso. Depois de esperar a chegada do esquadrão de ataque, eles matam a serpente de Hades, mas quando extraem seu núcleo, ele se desintegra. Entrando na caverna, eles encontram um ser com 2 chifres de ônix saindo de sua cabeça, e ele ejeta um pouco de mana negro, matando vários magos em um instante. Em seguida, diz a eles que eles têm 2 opções: morrer lutando ou matar um ao outro. Permitirá viver quem ficar por último. Mas isso não é uma opção para ninguém, e a fera começa a atacá-los. E como se fossem completamente insignificantes, mata a maioria dos soldados, invocando do chão aquelas pontas de ferro preto. Mas Alia consegue machucá-lo e tira um pedaço de seu chifre, que dá a Arthur. A besta diz que não se importa com o que façam com ela, já que a guerra está próxima. Alegra-se em dizer que outrora se disse que quando o corpo perde um sentido, outro sentido melhora, e arranca as pernas de Alia e vai embora. A dor é insuportável e Alia simplesmente pede para ser morta. As cenas são angustiantes e Arthur vomita por causa do que acabou de ver. A lança se quebra,
deixando Arthur ver seu medo, e ela diz que não quer morrer. Arthur pode apenas abraçá-la, mas isso não é suficiente, e nesse mesmo momento, a lança-alha de Dikaten morre. Olhando para dentro das memórias dos outros, a mesma imagem sempre se repetia, no ser que se assemelha a um demônio. Arthur cria túmulos para os caídos e para a Alia, uma tumba de gelo. Sylvie esperou pacientemente em sua forma de dragão e então eles partiram de volta para Shiruz. Arthur foi direto para sua casa, mas percebeu que não conseguiria entrar. Ele sabia que todos estavam preocupados com ele, mas hesitava em compartilhar o que havia acontecido. As palavras de Alia ecoavam em sua mente. Espero que tenham gostado do resumo e análise dos capítulos apresentados. Fico feliz em ler as opiniões de vocês. Continuem acompanhando o canal para ficar por dentro das histórias, teorias e discussões sobre seus manhwas favoritos. Muito obrigado mais uma vez, e nos vemos no próximo recap. Até lá!